pessoal concurseiro, tudo bem? Mais um episódio hoje do nosso Pod Aprovação, o podcast que fala tudo sobre concurso público. Dicas, estratégias, técnicas de estudo, conversas com aprovados e professores, enfim, tudo que você precisa aí para saber um pouco mais sobre concurso público. E hoje a gente está com um convidado super especial em época de edital do INSS. A gente hoje vai conversar com o professor Leandro Macedo, um dos melhores professores de Direito Previdenciário do país. Eu tô aqui, ó, com o mini currículozinho dele, brinca, procurador federal da AGU, mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela UFC, professor de Direito Previdenciário da Unicet e de cursos preparatórios para concursos. Exerceu anteriormente por concurso público os cargos de agente de atividade fim do MPU, analista judiciário do TRT do Rio Grande do Norte e auditor fiscal do trabalho. Eita, que legal! A gente estava falando aqui um pouquinho. Primeiramente, seja bem-vindo, Leandro, ao nosso Pod Aprovação. É realmente uma honra ter você por aqui. E, para quem não sabe, o Leandro foi meu professor de Direito Previdenciário na minha preparação do INSS. Então, assim, eu fico super feliz de estar aqui agora como colega de serviço público, né? Realmente, ele fez toda a diferença na minha preparação, é alguém que eu admiro muito. A esposa dele foi minha colega no TRT, então, assim, tem um carinho realmente muito grande pelo Leandro. E aí, a gente trouxe aqui alguns tópicos pra gente conversar, mas, em primeiro lugar... Deixa eu interromper logo você, Camille, que eu também gosto de conversar. Tá bom, eu gosto assim, viu, meu povo? Diga lá. Eu tinha colocado aí no currículo, ex-professor de Camilinha, mas aí não valia muito, né? Porque botou ex-professor de Camilinha, aí já resumiu tudo. Ô, meu aí pai. Vai lá pra cima. Quer dizer que é uma alegria muito grande estar aqui participando desse podcast. Eu que era assistente do podcast, agora estou participando. Uma alegria muito grande dizer que a admiração é recíproca. Tá obrigada, certo? Obrigada. E Leandro tá aí, ó, parceiraço nosso aqui na IBET. Se você não conhece a IBET ainda, entre no site da IBET, www.betcursos.com.br, e veja todos os produtos que a gente tem para concurso público. E ele, nosso super parceiro aqui, tá entrando com um projetinho novo aí, que eu não sei se eu digo, enfim, de questões inéditas de direito previdenciário, que a gente vai montar para o concurso do INSS, já está praticamente montado, né? Acredito que, não sei se quando você estiver vendo esse podcast já vai estar no mundo aí as questões do Leandro. Essas questões que me ajudaram tanto na minha preparação para o INSS, para quem não sabe, foi o concurso que eu mais estudei na vida. Então, realmente, dos, 15 simulados que eu fiz, 20 simulados que eu fiz no pós-edital do INSS, todas as questões de previdenciário foram do Leandro. Todas as questões inéditas de previdenciário do concurso de 2016, 2015, né, do INSS, praticamente de todos os cursinhos de Fortaleza, foi ele que fez, e é uma honra estar aqui conversando com você. A honra é minha. Pessoal, um dos primeiros tópicos que eu queria aqui perguntar pro Leandro, e é mais assim um bate-papo mesmo, sabe, Leandro, pra gente conversar um pouquinho, como é que o Leandro foi parar no mundo dos concursos públicos? É uma história um pouco longa, que remonta ao século passado, e você imagina. Meu Deus! Eu preciso começar, Camilinha, falando aqui, a gente sempre tem um começo, né, uma origem, né? Então, eu sou filho de professora. A minha mãe, ela teve 6 filhos, mas ela hoje tem 3 aposentadorias como professora, ou seja, além dos 6 filhos, ela trabalhava praticamente 3 expedientes. Então, a educação para minha mãe sempre foi uma prioridade máxima, né? Ela, por exemplo, ela grávida, na época a gente morava em Brejo Santo, nasci em Brejo Santo, minha família é do Crato, e são 44 quilômetros entre Brejo Santo e o Crato. E ela trabalhava durante o dia no colégio, ela ia fazer a faculdade no Crato à noite, grávida, com uma estrada carroçável, né? Então, para você entender o quanto a educação para ela era importante, a ponto dela se formar, dela ser professora universitária e tudo. E nesse contexto, ela sempre nos municiou, os 6 filhos, nesse ambiente de estudo, porque o concurso exige muito estudo, né? Estudo, disciplina. Então, essa foi a prioridade dela. Para você ter ideia, a minha mãe, ela comprou uma
enciclopédia. Eita! É nova, tem alguém né? entregando a idade aqui, Brasil? Enciclopédia Mirador Internacional, que eu me lembro que na época correspondia ao que nós chamávamos a um carro popular, né? Para você ter essa ideia. Então, eu sempre gostei muito de estudar porque era esse o ambiente. Meus pais assinavam a revista Veja, Família Cristã, inclusive revista de vanguarda na época. Sabe? Minha mãe, com uma vida muito corrida, pouco lia, mas aquilo estava à nossa disposição e aquilo vai nos formando. Como foi que eu entrei na vida do concurso? Muito por conta do curso de Direito. O curso de Direito nos encaminha muito para fazer concurso. E no 8º semestre do curso de Direito, eu já conheci uma moça. E aí comecei a namorar com essa moça chamada Fabrícia. Você conhece Fabrícia? Ah, um pouquinho. Aí no 8º mês, no 8º semestre comecei a namorar com ela. Com 8 meses nós resolvemos casar, escondido, sem ninguém saber. Então do 8º para o 9º mês eu já estava casado com Fabrícia, morando na casa da mãe dela. E eu que sempre quis fazer concurso, o concurso para mim virou uma realidade para ontem. Então aí eu passei a estudar de domingo a domingo para fazer concurso, para poder ter estabilidade financeira, já que eu casei nesse contexto. Não só eu, como Fabrícia. Fabrícia foi minha companheira de concurso. E aí foi aí que eu entrei no mundo do concurso mesmo, estudando. O primeiro concurso que eu fiz foi para nível médio, porque eu tinha medo de passar. Na época, o primeiro concurso do Ministério Público da União tinha nível superior e nível médio, mas eu com medo de passar e não poder assumir, de não me formar, e você passou por isso. Parece a história de alguém, né? Exatamente. E aí eu fiz para nível médio, e talvez tenha sido o concurso mais difícil que eu fiz até hoje, porque na época eram 12 mil candidatos para 6 vagas, para você ter aqui no Ceará, né? E nível médio eram 60 questões, tem biblioteconomia, eu fiz exame de datilografia, né? E aí eu entrei nesse mundo de concurso dessa forma. Primeiro pela necessidade de ter uma certa estabilidade. Fabrícia foi comigo. Segundo concurso que eu assumi, ela já assumiu. Eu tirei 5º lugar, ela tirou 25º, assumi em outubro de um ano, ela assumiu em fevereiro do outro ano. E aí era em Natal já nessa época. Depois eu fui fazer para auditor fiscal do trabalho. Então esses concursos que eu fiz, esses primeiros, só um era privativo de direito, né? O primeiro era nível médio, o segundo era para qualquer cargo. Esse de assistente, no caso, era de nível assistente de médio. atividade fim no Ministério Público da União. Aí eu fui trabalhar com o Fabrício, trabalhamos na mesma sala, lá em Natal, né? Tanto é que no ano que vem a gente vai fazer 30 anos de casamento. Olha! Então, a vida de concurseiro começou aí mesmo, por conta a opção nossa era essa, não tinha opção de advogado, tinha opção de fazer concurso. No mundo do direito, a gente vai fazendo, você fala muito concurso escada, né? Isso. A gente vai fazendo concurso, mas a gente quer, logicamente, se tudo der certo, você está num cargo que seja atividade fim de uma estrutura. Engraçado. Tipo assim, juiz, procurador, promotor. E aí eu tive a oportunidade de fazer o concurso para procurador, na época procurador do INSS, para voltar aqui para Fortaleza. Eu voltei aqui para Fortaleza, a Fabrícia me acompanhou, ela hoje faz parte do quadro da 21ª da 7ª região, foi sua colega. E assim, engraçado que tu tocou nesse assunto e é algo que eu falo muito nas minhas aulas em relação a concurso de nível médio ou de nível superior. Muitas pessoas acham que devem começar por um concurso de nível médio porque seria, em tese, um concurso mais fácil. Você concorda com isso? Não é. Desses concursos que eu fiz, os dois mais difíceis, que eu considero mais difíceis mesmo, foi do TRT, do Rio Grande do Norte, né? E esse para nível médio. Para auditor fiscal nem achei tão difícil, poderia até ser, porque quando você pega para auditor fiscal, no final das contas, pouca gente fica concorrendo. Porque é muita matéria diferente, as pessoas não têm afinidade com todas as matérias, vai pegar contabilidade, administração, é muita coisa. E muita gente não tem saco para isso, então se esquece por escrever. No final das contas fica muito reduzido, né? Foi a minha estratégia na Cefaz do Ceará, né, auditor jurídico. Eu pensei, o pessoal do direito não vai querer fazer essa prova. Matemática financeira, exatamente, raciocínio lógico, um bocado de matéria ali lá da área fiscal. Então foi realmente uma estratégia que eu segui. Mas assim, eu vivo dizendo pro pessoal, isso não condiz com a realidade. Às vezes um concurso de nível médio ele é muito mais difícil do que um concurso de nível superior. Vai muito também por conta da concorrência, né? Você vê, por exemplo, um concurso do INSS, que está aí tão em voga, né? 1 milhão e tantos mil inscritos e a banca tem que peneirar de alguma forma.
Então eu acredito que seja realmente um concurso bem mais difícil por conta, assim, né? A dificuldade no concurso público, ela é a concorrência. Se todo mundo tirasse 0 e a pessoa tirar 0,1, quem é que entra? Lógico que a gente sabe mas no concurso desse nível, a gente sabe que o nível de acerto tem que ser lá em cima, né, Camila? Não tem como. Você vai fazer um concurso pro Ministério Público da União, muitas vezes sobram vagas, o Ministério Público do Trabalho sobram vagas. Ora, um concurso desse, o próprio concurso TRT da 7ª região que você fez, era praticamente fechar a prova, se não fechar a prova, né? Então, realmente, você tem que estar muito afiado no concurso desse nível, né? Muito afiado. Uma coisa que eu aprendi, é lógico que a minha realidade de concurso, como concurseiro, é a realidade lá de trás, né? Porque na época não tem a estrutura que a gente tem hoje. O que facilita muito, digamos assim, é aquele que realmente pretende obter sucesso no concurso. Mas alguns pontos eu fixei na época ainda que fosse intuitivamente, né? O primeiro ponto que eu fixei quando eu fui estudar para concurso, primeiro, não posso ter aversão a qualquer tipo de matéria. Eu também penso assim. Ainda que aquilo não me convencesse muito, mas assim, eu não me dava o direito, sabe? Direito comercial, que a matéria, na época a gente estava com base no Código Comercial de 1850. Empresarial hoje em dia, né? Empresarial, mas na época era o Código de 1850 e você precisava muito da doutrina, né? Então eu não ficava inimiga de matéria nenhuma. Então quando eu tinha contabilidade, né? Por exemplo, contabilidade não era do meu métier, eu não era dessa área, mas eu trabalhava com contabilidade. Tinha que estudar, não tinha o que fazer, né? Exato. E aí eu fui vendo que assim, o aprendizado ele é progressivo. Então, o primeiro contato, não se deixe desestimular o primeiro contato. Vá se aproximando, vá se tornando amigo daquela matéria, que com o tempo as coisas acontecem, né? É por isso que é importante também a pessoa não decidir fazer concurso de uma hora para outra. Porque não é um projeto que aparece em sua vida e já era, não. Não é de curto prazo, né? Não é de curto prazo. Então, você precisa ter realmente essa consciência. O mínimo de planejamento também. Exato. E a outra coisa que eu aprendi, talvez por conta de eu estar casado e querer a estabilidade financeira, é aproveitar ao máximo o tempo, né? Uma vez, talvez tenha sido até aqui no podcast, que você disse que, paradoxalmente, as pessoas que têm mais tempo desperdiçam mais o tempo, né? E foi uma coisa que eu aprendi, porque eu fiz 1 ano e meio de agronomia. Quando eu desisti de fazer agronomia, eu fui fazer direito. E quando eu fui fazer direito, em vez de ficar aqui em Fortaleza estudando, eu fui para o Crato, para estudar no Crato. Até que um amigo meu chegou para o meu pai e disse: seu José, o pessoal na capital, quando se forma em direito, entra na UAB. Leandro, do jeito que vai entrar no AA. Aí meu pai me chamou, né? E aí eu vim para cá, para Fortaleza, e estruturei a fazer o estudo, né? De 45 dias. Eu disse, vou ver toda a matéria em 45 dias. Então, eu estava assim, tipo química. Toda matéria de quê? Do vestibular. Mas eu tinha feito 3 anos de agronomia, não perdi nenhuma cadeira, então tinha feito cálculo 1, química orgânica, bioquímica, sabe, química geral, botânica. Então, eu tinha uma base que eu imaginava que não tinha. Tanto é que quando eu fiz o vestibular, eu, pensando que não ia passar em Direito, eu terei 3º lugar em Direito. Nossa. Eu terei 44º geral. Então, eu passava em qualquer área, entre os 10 primeiros, inclusive para a medicina, que era o mais concorrido na época, né? E isso me ensinou, porque eu fiz aquele planejamento de estudar a matéria em 45 dias. E isso dá um poder, né? O poder de dizer, olha, você querendo, a gente quer. É lógico que tem toda aquela pressão psicológica. Como é que eu deixo uma faculdade, né, para fazer uma outra faculdade? E em vez disso, eu fui pro Crato, em vez de estudar, eu estava brincando e tal. Então, tudo isso nos força, né? Mas com isso eu aprendi, o tempo é ouro, né? Então, a gente não pode reclamar de falta de tempo. E a gente não pode reclamar. E assim, no mundo das aulas para concurso público, como foi que o Leandro descobriu que tinha essa paixão por sala de aula? O meu gosto por estudo fez com que, ao voltar aqui para Fortaleza, e aí eu não tinha mais pretensão em fazer concurso. Nem minha esposa tinha, nem tem, que ela queria trabalhar no TRT, ela gosta muito, você sabe que o ambiente TRT é muito bom, né? Perfeito. Muito bom. E eu já estava aqui em Fortaleza como procurador federal, com remuneração boa e na atividade fim, né? Então, eu disse, pronto, aqui o que é que eu vou fazer? Mestrado. Eu fui fazer o mestrado. Em 99, quando eu fui fazer o mestrado, na época não era tão divulgado a questão do mestrado. Então, a própria seleção para fazer o mestrado no UFC
em 99, a seleção muito difícil, eram poucas vagas e tudo, né? Enfim, aí eu entrei no mestrado, comecei a dar aula, e eu comecei a conviver com professores. E os professores, toda vida que eu ia apresentar, a gente apresenta muita aula em mestrado, né? Apresentar aula e tudo, o pessoal dizia, você tem o maior jeitão, né? Eu disse, mas com esse sotaque, com essa dicção... Oxe, isso aí é que é bom mesmo. E aí foi com aquilo, mas tranquilo, nunca pensei em dar aula, mas o tempo todo o pessoal falando, né, de dar aula. Até que teve um dia que eu estava indo para a Procuradoria, me lembro como se fosse hoje, e o professor Júlio, coordenador do Direito da Unifor, ligou para mim dizendo, Leandro, eu queria conversar com você. Aqui é Júlio, eu não conhecia ainda o professor Júlio, eu quero conversar com você, você pode vir aqui à Unifor 5h30? Eu disse, de repente, é uma proposta, né? Aí eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, eu me lembrei que tem um colega meu, coautor do curso de Direito Previdenciário comigo, o Eduardo Rocha Dias, professor da Unifor. Eu falei com ele, Eduardo, é que o Júlio ligou para mim, Leandro, ele vai te chamar para dar aula, e tua aula é hoje, que o professor saiu. Minha nossa! Ele marcou comigo 5h20, que horas começa a aula? De 5h20. Aí eu saí de lá, fui preparar uma aula de última hora. E quando eu cheguei lá, 5h20, ele não estava. Ele chegou 5h30, foi conversando comigo em direção à aula. E eu comecei a dar aula. Então comecei a dar aula nesse contexto, de alguém que não estava preparado para dar aula. Eu ontem estava comentando com Mas eu vou o pessoal, falar sobre o concurso, né? do pessoal da minha equipe, que o professor não tem muito direito de aprender a falar em público nem nada do tipo, não, porque é tipo assim, uma live que foi marcada de ontem para hoje, você tem que estar lá ao vivo e tem que ter preparado a aula, e se não tiver preparado vai ter que dar uma aula muito boa de qualquer jeito. Então, às vezes a gente é pego mesmo de surpresa e tem que desenvolver as habilidades de qualquer forma. Mas eu nunca, Camilinha, improvisei, sabe? Nunca. Por exemplo, para vir para cá, eu não venho para cá de qualquer jeito. Eu assisto, o que eu já tinha assistido antes, assisto de novo. Porque de qualquer maneira a gente tem responsabilidade com quem está nos assistindo, ou com os nossos alunos. Então, improviso não tem, sabe? Eu me preparo demais. Nesse ponto eu sou muito perfeccionista. Muito então, responsável, naquele dia eu voltei para casa para me preparar para aquela aula, né? É lógico que eu fiquei com a língua sem, a boca sem saliva, tudo aquilo faz parte, né? E na época, você imagina, isso foi em 99, com menos de 30 anos de idade. Aí eu comecei a dar aula na Unifor, ministrar aula e tal. Aí quando foi em 2001, eu recebi uma ligação do professor Jorge Hélio, que era o maior curso aqui de Fortaleza. Eu lembro demais. Tanto para a OAB como para concurso. E o professor Jorge Hélio me deu a oportunidade de trabalhar lá. Aí quando eu comecei a dar aula no curso professor Jorge Hélio, de Direito Previdenciário, Fiquei lá, numa época, a professora Cecília, mais a parte de custeio, depois ela saiu, eu fiquei. Aí eu entrei nesse mundo de concurso. Foi lá que eu conheci a professora Lediane, foi lá que eu conheci o professor Gustavo Bristo, né? Mas sempre em direito previdenciário? Sempre direito previdenciário. Foi lá que eu conheci o professor Gustavo Bristo, foi lá que eu reencontrei Juliano. Juliano foi meu colega no Ministério Público da União, professor Juliano, certo? Fernando Castelo Branco, muita gente, o Nilmar, Nilmar de Aquino, né? Então, né? Aí eu entrei nesse mundo de concurso. Só que o direito previdenciário, ele é sazonal, diferente de uma outra disciplina. Por exemplo, direito previdenciário para o INSS é o carro-chefe, porque são 70 questões de 120. Então, o direito previdenciário ele passa a ser protagonista. Quando sai um edital, qualquer evento que você colocar em INSS, aparece muita gente, porque é mais de 1 milhão de pessoas se preparando para esse concurso, né? Então, nesse momento que a gente aparece mais, né? Mas assim, por isso que em vez de quando eu dava um tempo para concurso, não ficava sempre concurso. Porque ou para cargos fins, tem alguns cargos que tem direito previdenciário, ou INSS mesmo, né? Não tem... Isso. Não tem muitos outros. Com a questão online, não, porque você online você já consegue abranger o Brasil todo. Então você consegue dar aula em cursos para o Brasil todo, ou cursos daqui, ou cursos... E aí esses cursos ele tem, a partir a gente está no 36º exame, a partir do 38º exame da OAB, nós vamos ter direito previdenciário. Então um nicho, muito bom. É um nicho que aparece. Receita Federal cai direito previdenciário não como matéria autônoma, mas lá em legislação tributária, porque ela cai a lei de custeio, né?
Agora em novembro vai sair o edital para a Advocacia Geral da União. O direito previdenciário é muito importante, né? Eu achei muito legal essa mudança da OAB, porque eu sempre me perguntava assim, cara, por que direito previdenciário é tão deixado de lado? Às vezes você faz na faculdade uma disciplina optativa, um EAD, uma coisa, exatamente. E é tão importante, sabe? Eu vejo que, enfim, era realmente para... Exato. A OAB acho que acertou nesse ponto. E a advocacia previdenciária, ela é advocacia muito atuante. Principalmente nos interiores, né? Mas aqui também a advocacia muito atuante, porque tem demanda demais o direito previdenciário. É uma advocacia que funciona numa justiça que é rápida, que é a Justiça Federal. Uhum. Então você vê o começo, meio e fim rapidamente. Questão de 2 anos. É pago muito menos. Menos, né? Menos. Eu trabalho hoje no meu GRID, no sistema lá da AGU, a gente praticamente não vê mais processo 2021, é tudo 2022. Que massa. A Justiça Federal dá conta. E aí a advocacia muito boa. E aí, se você for ver, o que tem de especialização hoje em direito previdenciário, as comissões de direito previdenciário da OAB. Então, realmente, a OAB demorou a colocar o direito previdenciário. E acho que até as faculdades também erram em colocar direito previdenciário como se fosse uma matéria, assim, à parte. Mas não pode mais, porque com a mudança que houve há 2 anos atrás, no Conselho Federal de Educação, que aprovou que o direito previdenciário tem que ser obrigatório agora, então tem que fornecer. Tanto é que muitas faculdades e centros universitários que a disciplina era de 2 créditos, um encontro por semana, ampliaram. Uhum. Né? Show. Leandro, por que tu acha, assim, que o INSS é tão INSS? No sentido de, por que esse concurso é tão famoso? Por que a gente, às vezes, eu lembro que na época que eu estava estudando pro INSS, você ia comprar um pão na esquina, o padeiro estava falando que ia fazer o concurso do INSS. O atendente falando, no ônibus você ouvia gente falando que ia fazer o concurso do INSS. Por que o concurso do INSS é tão famoso e tão utilizado como o primeiro concurso? O concurso do INSS este ano ele vai ter uma peculiaridade. As pessoas precisam se aperceber disso, Camilinha. Qual é a peculiaridade? É que nós estamos diante de um cenário que será outro concurso de nível médio. Então, talvez um dos motivos que muita gente vai fazer esse concurso é porque é um concurso de nível médio e muitas pessoas que estão fazendo ainda a faculdade ou que não se formaram, e muitas formadas mesmo, vão fazer o concurso, porque é um cargo federal, não é isso? A remuneração inicial em torno de R$6.000 no final, em torno de 10, 11 mil reais, mas que a gente vê, eu conheço colegas que trabalham, que por conta dos adicionais recebem valores maiores do que esse. Então, para ser um nível médio, né, é uma remuneração boa, a quantidade de vagas é uma quantidade boa, 1.000 vagas, mas a perspectiva de chamar bem mais do que isso, né, é diferente do concurso do INSS, que eram 800 vagas para técnico, chamaram 800, diferente já o concurso de 2012, né, eles chamaram quase 5 mil candidatos, né. Então, assim, a perspectiva de ser chamado é uma perspectiva muito concreta, né. Eu estava falando de ser um concurso de nível médio, porque na medida que essa é uma pauta assumida pelo governo, né? Na medida que o cargo seja transformado para nível superior, a tendência é que esse cargo ele seja mais valorizado ainda em termos remuneratórios, né? Essa é a tendência. Porque a importância do INSS é muito grande. E a gente tem a falsa impressão de que a informatização, né, a virtualização do processo administrativo previdenciário dispensa a figura do servidor. Não dispensa. Porque você jamais vai encontrar um sistema do INSS redondo. Ele sempre vai precisar sempre. Se você pegar o meu cadastro no INSS, hoje ele não está correto. E só quem pode corrigir esse cadastro é o servidor. Né? Então não tem como o servidor indeferir automaticamente, o servidor, o robô, trabalhar. Isso não existe. Né? E olha que eu só trabalhei em empresa sem problemas, né? Unifor, Unicef, empresa grande, Unicristo, eu trabalhei lá também. E ainda assim há problemas de preenchimento das minhas informações, né? Eu imaginava muito que a tendência do concurso público fosse acabar com o analista administrativo, né? Que por acaso foi o concurso que eu estava exercendo antes de entrar na Cefaz. Porque eu pensava, o técnico faz o mesmo trabalho do analista administrativo, não tem diferença nenhuma, né? Em termos, hoje em dia, a maioria dos técnicos tem mesmo nível superior, então, e o governo vai pagar menos pelo mesmo serviço. Então eu imaginava que a tendência fosse a exclusão desse cargo
enfim, dos concursos. E pelo que eu tô vendo, tá sendo o contrário, né? A gente está transformando os de nível médio em nível superior, exigência. Eu acredito muito que numa luta por uma remuneração melhor. Com certeza. Mas me surpreendeu um pouco essa mudança aí de paradigma no serviço público. E você disse uma coisa correta. É concurso de nível médio que muita gente de nível superior faz. É um cargo de nível médio que a maioria dos servidores tem nível superior. Isso, o próprio ministro, quando ele foi ministro do Trabalho e Previdência, quando ele foi dar a coletiva dele, ele trouxe um número lá que chegava a quase 80% de servidores do INSS nativo com nível superior. Né? Então o ideal é que você que está em casa, que tem nível médio, passa logo nesse concurso, pelo amor de Deus. Usa os nossos materiais, usa os materiais da IBET, pega as questões inéditas do professor Leandro, porque o bicho vai pegar, viu? Se você não tem nível superior, aproveita essa big oportunidade, com 1000 vagas de nível médio por todo o país. Leandro, qual é a maior dificuldade aí que você vê, enxerga, nesse concurso especificamente, já que a gente está aí num pós-edital? A maior dificuldade que eu vejo, Camila, a gente tenta sempre trabalhar com o concurso no cenário de segurança, né? Segurança, o que é que significa isso? Existe aquele núcleo duro que a gente vai trabalhar, olhando para o próprio edital e sabe mais ou menos o que é que vai ser cobrado. O ponto fora da curva e que me preocupa, eu não vou mentir, é por isso que a gente vai ter esse projeto de 500 questões só sobre a IN 128, é que eles incluíram a Instrução Normativa 128, que é agora de março. Essa Instrução Normativa tem 732 artigos. Eita! Então, é uma Instrução Normativa que fala do detalhe, do detalhe, do detalhe, certo? Então, a dificuldade é essa, agora o que é que a gente o que é que o candidato tem que trabalhar? Ele tem que trabalhar com a SN. O que é trabalhar com a SN? É você trabalhar com aquilo que a IN traz de diferente, porque a IN copia muita coisa que está na lei e no decreto, né? Trabalhar com aquilo que a IN traz de diferente na perspectiva de ser cobrado. Então, em termos de dificuldade para o candidato hoje, talvez maior seria esse, da importância de você ter ferramentas que auxiliem. Ferramentas como professor, né? Mas eu só consigo passar por causa do professor? Não. Mas você está com um professor, não vou falar aqui de mim, você está com um professor que ele é procurador federal e trabalha com a matéria previdenciária. E eu participei, eu acho que eu não cheguei a falar isso para você. Chegou, fiquei mó orgulhosa. Eu cheguei a participar da elaboração dessa IN, né? Dessa própria IN. E assim, então você ter essa experiência é importante, expertise, né? De ter um professor que trabalha com isso, que já passou por vários concursos do INSS, que é para dar o caminho das pedras, né? E também essa questão de você começar a resolver a questão de concurso, como é que a IN vai ser cobrada, né? Então, acho que você trabalhar, nós estamos hoje no mês de outubro, né? Então, o concurso vai ser no próximo mês, certo? 27 de então, novembro. Você pode falar melhor do que eu, que esse é o momento de a gente trabalhar muito em cima das questões. Então, é por isso que eu conversei com você sobre a proposta das 500 questões sobre a IN 128. Porque é a maneira mais didática e mais correta de você aprender aquela IN. Você estudar resolvendo questões é muito diferente de você estudar lendo o texto da lei. Eu estava falando isso hoje no meu Instagram, que tem um estudo científico que diz que só 10% daquilo que a gente guarda na memória de longo prazo vem ali da teoria. E às vezes a gente passa o dia inteiro lendo um livro, o dia inteiro vendo videoaula. E se a gente for comparar com as questões, 70% ali de absorção do conteúdo na memória de longo prazo. A palavra certa é essa, absorção. Fixação, né? Eu digo isso porque eu elaboro questões, elaborar questões eu aprendo também, porque eu não vou elaborar questões da minha cabeça, eu tenho que pegar o edital e ir com a legislação do lado para ter começo, meio e fim, né? Então, até elaborar a questão facilita, porque muitas vezes eu vejo coisas, identifico coisas que eu não tinha visto, só lendo a lei. Aí eu vou elaborar aqui a questão, né? E acontece também de você elaborar a questão, pensar que uma coisa é outra. Você lembra? Quando a gente fala de dificuldade, a maior dificuldade do Leandro não é elaborar as questões. Exatamente. A maior dificuldade dele é ter alunas. Ter alunas que recorrem de cada vírgula da questão, tipo eu, não é? Mas é muito bom quando a gente pega. Por que eu gosto tanto de dar aula não me canso de dar aula para cursinho, né? Por conta disso, porque os alunos, eles querem demais. Muitas vezes você vai dar aula na graduação,
E você muitas vezes pega uma turma muito morna, né? Que tá só ali de corpo presente. Né? E não é isso que você quer. Eu vou ministrar aula na graduação, muitas vezes digo, pessoal, quem tiver problema de abstinência com celular, está autorizado para sair, mas aqui dentro não pode usar o celular. Tenho que dizer isso. Eu não preciso dizer isso na turma de concurso, porque quem está na turma desse concurso, principalmente quando sai o edital, eles querem comer o professor vivo no bom sentido, eles querem absorver. Eu lembro que eu ficava me coçando assim, dando pra levantar o braço, aí eu pensava, não, já levantei o braço 10 vezes nos últimos 10 minutos, então vou ficar quieta na minha. Eu estava ministrando aula outro dia, aí uma aluna disse, professor, foi agora essa semana, eu vou tirar esse ar-condicionado de cima do senhor, porque esse ar-condicionado está indo para cima do senhor, olha a preocupação da aluna. E eu disse, mas obrigado e tal. Até a Rebeca, e ela disse, não, mas eu estou fazendo isso porque eu não posso perder o senhor até o dia 27. Então, isso, viu? Ela preservando a saúde do professor, porque ele não pode perder o professor até o dia 27. O senhor não pode adoecer. Depois disso, o senhor pode até morrer. Mas tá lá. Eu vou até o enterro, né? Mas aí é muito bom, porque é um retorno, a gente se sente importante. Diz, gente, eu não posso nem adoecer, olha que coisa boa, né? Sabe quantos dias eu fiquei de molho em casa, porque eu tinha medo. Gente, a gente teve 5 meses de pós-edital no concurso passado da INSS. Eu tinha estudado ali, foi o concurso que eu mais estudei na minha vida. Mais exato, edital de 22 de dezembro, prova dia 15 de maio. Pois é. Então 6 meses. Eu tinha me preparado tanto, eu tinha passado tanto tempo estudando para aquela prova. Disparado foi o concurso que eu mais estudei, muito mais do que Cefaz, muito mais do que qualquer outro. E assim, eu tinha me preparado tanto, eu estava tão convicta que eu tinha feito tudo que eu podia, não é que eu ia passar, pelo contrário, assim, eu acho que a gente não pode prever isso porque depende de múltiplos fatores, né? Mas assim, eu tinha tanta certeza que eu tinha feito o que eu tinha me proposto a fazer, que eu passei 20 dias sem pisar fora de casa, porque eu não queria nem pensar em pegar uma gripe. Então eu pensava, meu Deus, se eu ficar doente, imagina eu fazer essa prova com o nariz escorrendo, espirrando. Então eu fiquei realmente trancafiada em casa para não correr nenhum risco. Eu não sei se acontecia com você, mas comigo acontecia. A gente sempre tem a ansiedade pré-prova, né? Não tem jeito. Mas toda vez que eu ia fazer a prova, eu ficava tão tranquilo, não sei se acontece com você. Na hora de fazer a prova, ficava extremamente tranquilo. Porque eu tinha medo, porque muitas vezes antes eu sonhava e acontecendo alguma coisa na prova e tal. Mas na hora de fazer a prova eu ficava tranquilo. E com o tempo eu fui amadurecendo e eu entendi por que é. É porque inconscientemente eu dizia para Leandro que o Leandro fez o que podia ser feito. Exatamente então, o que eu falo. Não havia mais nada a ser feito além daquilo. Passar seria uma consequência, não passar seria uma consequência. Mas o que deveria ter sido feito foi feito, era o que me cabia fazer. Quando você era uma paz que eu não conseguia entender. Disse, que paz é essa? Né? Eu dormi na prova do TRT, meu povo. Eu lembro que a fiscal me acordando, assim, eu fiz as 2 provas, fiz manhã e tarde, tanto é que eu exerci o cargo de técnico e analista, né? Fiz as 2 provas, passei nas 2. E eu lembro que entre uma e outra eu deitei, encostei e dormi. E a fiscal foi me acordar. Eu acho que o povo olhou assim, tipo, essa daí não tem nem chance. Mas por quê? Porque realmente essa era a exata sensação que eu tinha. Eu ficava muito nervosa antes da prova, mas eu pisava o pé no colégio, parecia assim que era outra pessoa completamente diferente, porque eu conseguia enxergar que, como eu falei, naquilo que eu tinha me proposto a fazer, eu tinha esgotado o que eu podia fazer, então não tinha como. Era uma coisa consciente, não era uma coisa que eu me propunha. Quando eu chegar lá eu vou racionalizar, não tem nada de racionalizar. Mas era uma paz que me dava que eu não... A ponto de quando eu deixei de ser concurseiro, eu sentia até saudade. Eu sinto, provas. Não vou mentir. Eu sinto. Porque tem adrenalina, não é só sentir saudade da adrenalina do concurso. O concurso tem a adrenalina como toda competição, concurso é competição, né? Mas era a saudade, inclusive, desses momentos de paz, e principalmente, e aí é indescritível, né, Camilinha, o momento quando você recebe o resultado. Parece que você está andando no céu, pisando em nuvem. É um negócio do outro mundo, E não cai a ficha direito, né? Você fica, será que aconteceu? Será que não é um erro, hein? Do Diário Oficial, meu nome tá aqui. E eu sempre falo que cada aprovação minha teve um gosto totalmente diferente. Cara, é muito incrível como muda totalmente. A Defensoria Pública, que foi o primeiro concurso que eu aprovei, eu passei o dia inteiro chorando.
inteiro chorando. E era triste. Aí as pessoas perguntavam, tu tá triste porque tu passou? Eu dizia, eu tenho certeza que vai aparecer alguma coisa que vai mostrar que eu não passei. Eu não, tipo isso, sabe? A sensação. Aí do INSS não, já foi uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo eu tinha ficado triste porque minhas colegas não tinham passado, né? E elas estavam comigo no mesmo local. Aí Cefaz teve o negócio do não sou bacharel ainda, sou bacharel, vai dar certo, não vai dar certo. Você contava a tua história da Cefaz, menina, eu disse, meu Deus, como deve estar a Camila aqui na brincadeira, não. Porque eu como espectador sofri, mas você que estava lá. Não é? Mas deixa eu te contar uma história, Camila. Quando eu passei para procurador, na época do INSS, eu fiz concurso no Rio Grande do Norte, mas concorrendo aqui para o Ceará. E não tinha vaga para o Rio Grande do Norte. E diferentemente de hoje, que está tudo na internet, isso foi em 95, 96. Então eu tive que ir lá no prédio do INSS, que era procurador do INSS na época, para pegar o resultado, porque eu soube que tinha saído. E como eu morava lá em Natal com o Fabrício, a gente teve uma vida muito entre a gente ali, então não tinha muito, as pessoas não sabiam muito da nossa vida, né? Então não tem muito quem consultar. Eu fui lá pro INSS, a mulher disse, não, que não chegou nada não. Ixi. Pode imaginar saber que tinha saído o resultado, você não sabe do resultado, você na expectativa. Aí eu peguei, descobri o telefone do INSS em Fortaleza, do Recursos Humanos, liguei pro INSS de Fortaleza e fui falar com a mulher. E a mulher, como não saía a classificação, ela foi somar as notas, porque tinha a prova objetiva e a prova subjetiva. Ela foi somar as notas. A gente passou quase uma hora, meu primeiro salário foi para pagar o telefone. Minha nossa. O que eu queria dizer é isso. Aí quando ela saiu, quando saiu o resultado lá, eu tinha ficado em segundo lugar, era 4 vagas, né? Mas tu acha que eu ia acreditar na conta que a mulher fez? Não é? Refez a conta quantas vezes, Leandro? Segundo lugar, eu disse, olha, Fabi, você está proibida de dizer que eu tirei segundo lugar, porque eu não sei se eu tirei segundo lugar. Essa mulher pode ter dado... Que nem eu, que quando passei na DPU, apareceu lá que eu tinha ficado em primeiro, só que aí o concurso tinha sido suspenso, tinha sido a maior confusão do mundo. Aí quando eles recalcularam os pontos, eu caí para segundo, fui para Sobral, e o primeiro lugar ficou em Fortaleza por 0,0002. Por incrível que pareça. Mas hoje, assim, você na hora fica... Mas assim, concurso é uma montanha-russa de emoções. Esse concurso do TRT de Natal foi difícil. Eu fiz uma questão a mais do que Fabrícia, minha esposa. E aí eu fiquei em quinta, ela ficou em 25º. É muito, né? Uma questão, né? Uma única questão. Foi, por isso que eu disse que era um concurso difícil, que é muito complicado. FCC? Não era nada, era uma banca local, morrendo de medo de ter enrolado. Eita. E comigo que era uma banca local. Ficou feliz com a escolha da CESP para a prova do INSS? Fiquei feliz. Ora, já tinha um bocado de questão feita da CESP, né? Deve ter dormido bem no dia. O pior que os cursinhos me demandando, porque tu lembra que uma época era para ser FCC, né? FCC. FGV já pediu prédio, FGV isso, aquilo. E a demanda dos cursinhos, olha, tem que preparar as questões, querem que gravasse, né? As questões estilo FGV, né? E aí eu fui atrás e comecei a elaborar as questões da FGV, mas assim, eu tentei segurar ao máximo, porque também seria um gasto pro cursinho, eu dizia isso para eles, né? Eu disse, olha, de repente a gente grava essas questões aí, tudo, e não é FGV, né? É um gasto para vocês, é melhor esperar. Eu fiquei muito aliviada. Surpresa, né? Eu fiquei muito aliviada que foi CESP, porque assim, a FGV eu considero ela bem mais difícil, bem mais traiçoeira, na verdade. A CESP, você sabe o que esperar ali da CESP, você sabe que... Sem parâmetro previdenciário, sem ter questões, uma complicação, né? Já tem pouco da CESP, tu imagina se fosse FGV. Tinha muito de regime próprio por conta mas pegando em direito administrativo, né? Pegando direito administrativo. Porque mesmo o direito previdenciário entrando na OAB, né, acho que vão ser o quê? 4, 5 questões, né? Não passa disso. Se você fosse estudar hoje para um concurso, qual seria? Isso muda muito com o tempo, né? Sabe? Em termos, em termos de qualidade de vida, talvez eu esteja no local correto. Qualidade de vida. Por que eu digo isso? Porque... eu, como procurador federal, eu não decido a vida de ninguém. Eu faço parte do processo, eu sou parcial, né? Quem decide é o juiz. Então imagina um juiz federal decidir a vida de uma pessoa, se vai ter direito ou não à pensão, se vai dividir a pensão, se tem direito à aposentadoria por idade. É muito comum nessas audiências as pessoas chorarem, né? Nas audiências, né? Porque muitas vezes pra gente é só mais um processo, mas ali é a vida da pessoa.
Então, a gente ajuda, o processo civil hoje ele é colaborativo e no juizado sempre foi colaborativo, né? Não é pró INSS, não? Não. É, não? Não, e nem tem, é uma falsa impressão, nunca teve pressão para isso. Ótimo. Nunca teve pressão, a gente sempre teve muita liberdade e com responsabilidade reconhecer o direito, quando o direito é bom, sem problema nenhum. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque a gente trabalha, primeiro, a convivência com os advogados é uma convivência muito boa, muito pacífica, muito tranquila, tenho muitos amigos advogados. Os juízes federais com quem a gente trabalha são juízes espetaculares, comprometidos, competentes, sabe? E aí, mas fica para eles resolverem a vida das pessoas, a gente só dá uma ajudinha lá, participa, faz o contraditório. É um cargo que a remuneração é boa, né? Então não me queixo da remuneração. Eu estou aqui em Fortaleza, então a época até pensava em ser juiz. Essa questão do cargo, a gente precisa ir pro psicanalista, né? Porque uma época eu quis ser juiz para dar um retorno pro meu pai. Eu não queria ser juiz por mim, eu queria ser juiz por meu pai dizer que tinha um filho juiz. Sério, Leandro? Sério. Porque eu gosto tanto de meu pai, me emociona. Oh. E assim, meu pai não conseguiu se formar, né? Ele foi agricultor até os 18 anos e tudo. Tá com 92 anos, meu pai. Mas é isso. E aí ele tinha esse sonho? Ou não, o sonho eu pensava que ele tinha sonho. Depois eu descobri que ele queria ter um filho que fosse engenheiro civil. Ixi, Maria! Ia perder tempo se fosse. Já pensou, Leandro, se tu tivesse ido? Eu consegui, pai. Ele, não era isso que eu queria, não. Eu acho que aqui tá um negócio ruim no olho da gente. Não é? Entra um cisco, né? tá caindo aí do céu, Leandro. Ave Maria. Mas eu sou chorando. Quando mete meu pai e minha mãe, já era. Por isso que eu comecei falando de minha mãe aqui, porque no começo eu estava mais nervoso, aí não ia chorar. Eles são vivos ainda ou não? Não, meu pai tem 92 anos, minha mãe tem 87. Legal. Graças a Deus vivos, moram aqui, tem toda a assistência dos filhos. Que coisa boa. Deve ser um orgulhão, né? Minha mãe, assim, minha mãe nível médio, meu pai bancário, minha mãe professora. Nível médio como faz parte de quem é assalariado. E minha mãe em 77 comprou um apartamentozinho aqui em Fortaleza para botar os filhos para estudarem aqui. E tinha pessoas de situação bem melhor financeiramente do que meus pais. Ela realmente dava muito valor para a educação, né? Que alugavam apartamentos e dividiam. Minha mãe disse, não vou dividir, vou colocar vocês com outra família, que eu não sei qual é, não é preconceito, mas eu não sei qual é a formação que a outra família tem, a sua família e a minha família tem. E eu vou fazer esse esforço, financiou, me lembro até hoje pela Domus, e financiou esse apartamento e a gente veio estudar aqui em Fortaleza, né? E outro dia minha irmã disse isso, eu disse, para você ver como a mãe tem visão, porque meu pai, ele teve muita dificuldade de sair do Crato para cá. Eles precisaram vir para cá, porque nenhum dos 6, esse é o problema, né? Bota os meninos para estudar fora, ninguém volta. 6 filhos, hein? 6 filhos, então não tem nenhum filho no Crato. Então eles tiveram que vir para cá para a gente poder dar assistência a eles, não tem como ficar no Crato com a idade que eles têm, né? E aí minha irmã disse isso, minha irmã mais velha disse, não, minha mãe faz muito tempo, ela disse que, mamãe, né, ela disse que também comprou esse apartamento porque ela sabia que um dia viria morar aqui. Ai, que legal. E ela já está no 3º ou 4º apartamento, não são 3 ou 4 apartamentos não, porque com o tempo ela vai adquirindo coisinha mais nova e tudo, né. Mas é o mesmo apartamento, não? Não, já foi no apartamento aí. O que o Leandro considera aí que faz a diferença para o aluno ser aprovado ou não ser aprovado em concurso público? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo lá da Cefaz, dizendo, porque meu filho estuda não sei quantos anos e não passa, e ele é inteligente, eu vejo que ele é inteligente e tudo. Por que tem gente que estuda e não consegue? Me responda primeiro, depois eu dou minha opinião. O que é que você acha? Eu acho que às vezes falta técnica, né? Questão de estratégia mesmo, de eu escolher esse cargo aqui porque menos gente vai fazer, ou escolher essa forma de estudar porque vou pegar de forma mais rápida, enfim. E às vezes eu acho que também falta concentração, né? De você realmente transformar, por aquele período específico, o concurso na prioridade da sua vida. Então, assim, se eu fosse chutar o que é, sem nem, né, eu não conversei com ele, não sei, mas assim, o que eu vejo que a maioria das pessoas passa. Essa questão da técnica, ela é fundamental, né? Então, hoje se eu fosse fazer concurso, eu iria
Porque não é só a questão da técnica, como a questão da preparação psicológica, preparação mental, tudo isso faz parte, porque você precisa otimizar seu tempo. Você precisa otimizar seu tempo. Então, você tem que ser acompanhado das pessoas que conhecem o caminho das pedras, né? Mas, por outro lado, eu concordo muito com você nessa questão da concentração, de você dar prioridade para aquilo, né? Eu nunca me permiti entrar num concurso que não fosse para concorrer. Então, nunca banalizei concurso. Significa que eu passei em todos? Não. Eu fui reprovado em 2 concursos. Mas o resto que eu fiz, eu passei. E eu entrei para passar, né? Eu tinha certeza que ia passar? Não tinha certeza que ia passar. Você não tem como ter essa certeza? Não tem certeza. Então você faz. Eu achava que ia ser reprovado na prova de datilografia, porque eu não me lembrava de nada. Fabrícia dizia, era sobre o que o texto? Que eu tenho que pegar o texto, tem que ter 100 e tantos por minuto, né? O negócio era assim. E líquido, né? Teclado, sei lá, digitar líquido, né? E eu dizia, não, tô reprovado, porque eu não me lembro nem o texto. Mas o segredo é esse, é não prestar atenção no texto, é só digitar, né? Que ia ser reprovado, né? E então, certeza, a gente não tem. Mas eu entrava no concurso, era para fazer o concurso mesmo. Eu não sei se é a circunstância de eu estar casado, mas não, porque veja, quando eu fiz concurso para procurador do INSS, eu já ganhava igual o procurador do INSS. Né? Eu já estava lá adquirindo apartamento no Rio Grande do Norte e todo. Então, é assim, é porque realmente a pessoa tem que querer mesmo. O que é que você quer? Eu estava insatisfeito como auditor fiscal. Remuneração boa e tu está satisfeito? Não. Não gostava da atribuição do cargo. É muito importante, é importante. Retorno social é muito grande, mas eu não me identificava, não gosto de estar perturbando o povo. Sabe? E aí eu disse, não, vou fazer... Foi pro lado negro da força. Aí disse, vou fazer concurso, vou agora trabalhar com os velhinhos, né? Olha aí. E aí eu disse, não, nenhum concurso eu entrava que fosse para fazer número. Eu digo isso porque, veja, o concurso do Banco do Brasil foi o maior do Brasil, mais da metade não foi fazer a prova. O INSS, outro dia eu tinha esse número, mas da vez passada, quase 260 mil pessoas não foram fazer a prova. Acho que foi 25%. 25%, muita coisa, né? Ou seja, de 4 inscritos, um não faz a prova. Então, isso é fundamental. Você quer realmente isso? Significa que eu tenho que ser 24 horas estudante? Não. Só o primeiro concurso que eu fiz sem estudar, o resto a gente fez estudando, ou trabalhando. Não é verdade? Só o primeiro que a gente faz sem trabalhar. Depois você passa no primeiro, o resto é trabalhando. E eu falei até hoje pro meu amigo que tava falando do filho, eu falei exatamente isso. Cara, às vezes, eu perguntei, né? Ele só trabalha, eu só estudo? Ele falou, não, só estudo. Aí eu... Experimenta botar ele para trabalhar um pouquinho, porque às vezes o tempo sendo reduzido, você acaba no desespero de, eu só tenho esse tempo para fazer isso, eu não vou ter outro horário, você acaba mesmo consumindo aquele conteúdo, aquilo que você está estudando de uma forma que você não consumiria, que você não se concentraria, você não se dedicaria tanto se você tivesse o dia todo. A gente também tem que ter essa percepção, como pais, como professores, como amigos, de que cada pessoa é um universo e a realidade de cada um, né? O fato de eu gostar muito de estudar, de minha esposa gostar muito de estudar, de ler, muitas vezes filhos meus não têm esse gosto, né? Isso não me dá desgosto. Ele não tem esse gosto, isso não me dá desgosto, porque o importante é que eles sejam pessoas boas, de caráter e tudo. Concurso não é tudo, né? Exatamente, exato, o fundamental não é isso. Então, esse timezinho que você está dizendo, quem sabe ele estudando. Tem um caso interessante, um juiz federal, o filho dele não gostava de estudar. Esse juiz federal, culto, lia tudo, sabe, vivia, era rateiro de biblioteca. E aquilo dava um desgosto para ele. Ele disse, meu Deus do céu, ele vê aqui a gente estudando e tudo. Ele não gostava de estudar, o menino. A ponto de deixar esse juiz federal, ele disse, sabe uma coisa, eu não vou mais pegar no pé dele, não. E em vez de quando tem umas viagens que eu preciso fazer, como juiz federal, para TRF da 5ª Região e tal, eu vou levar comigo. E aí, ele passou a ser, ao invés de ser o Carrasco cobrando, passou a ser amigo dele. E ele ia e ele conversava. Quando era noite, tomava uma cervejinha, conversando ali com ele, o menino começou a gostar daquela história, mas não dava o braço a torcer, né? Até que um belo dia ele chegou pro pai dele, aprovado em Direito na Federal. Nossa. Nem pro pai dele falou. Nossa. Não precisou o pai dele fazer movimento nenhum, a não ser se aproximar dele. Não é interessante, né? Por quê? Porque essas coisas... E conhecer a profissão, talvez, né? Isso, exatamente. Ele passou a admirar o pai dele e tudo, né? Porque a gente...
dificilmente a gente faz as coisas forçadas, né, Camilinha? A gente tem que fazer as coisas de bom gosto, de bom grado, né? Então, se o filho estuda para lhe dar um retorno, aquilo não é consistente. O filho tem que estudar, tem que querer por ele. Ele tem que saber a importância daquilo. Não é por você. A gente fica vaidoso e tudo, né? Mas ele tem que fazer por ele, não é por a gente. Porque se a gente fizer forçado, aquilo não é consistente, aquilo não dura, né? Leandro, eu sei que tu gosta muito mais da sala de aula presencial do que do online, né? Pelo menos eu acredito isso, é verdade? É verdade, é verdade, não há a né? menor dúvida. Assim, eu não sei se você vai lembrar, assim, de cabeça, mas tem alguma história, assim, que tenha sido a mais hilária da sala de aula? Porque a gente sabe que sala de aula, gente, aparece de tudo. Puxando aí na memória, aparece alguma? História? É, um caso hilário que aconteceu, assim, em sala de aula, que você me disse, meu Deus do céu. Não, acontece muito, porque assim, vai trabalhar com os alunos, a gente tem aluno de tudo que é jeito. Você disse uma vez que não gosta de anotar em sala de aula, e muitas vezes para o professor parece que você não está interessado na aula, você fica assim olhando para o professor. Eu né? ficava com vergonha, fingindo que estava anotando. Pronto, e eu quando comecei a dar aula na Unifor, tinha uma aluna que sentava na frente, ela copiava tudo. Mas ela copiava tipo taquígrafa, E eu falo rápido, você sabe que eu falo rápido, né? E eu falando rápido, ela copiava. E à medida que ela queria copiar rápido, eu falava mais rápido. Aquilo ia me dando uma lombra boa, sabe? Eu disse, vamos competir aqui. Eu passei umas 3 aulas fazendo isso com ela. E eu fiquei impressionado do quanto ela conseguia copiar. A coitada chegou em casa amarrando o braço com tálamo. Exatamente. Isso era à noite que eu dava essa aula. E aí eu disse, não, mas hoje eu vou pedir desculpa a ela e tal. Mas só vou pedir desculpa lá pro final da aula, né? Aí eu passei a aula todinha castigando. E Leandro, isso é ruim. Mas é porque dava uma sensação tão boazinha. Mas olha só que interessante. Aí quando eu cheguei para ela, eu disse, tudo bom? Eu disse, tudo bem. Eu disse, como é seu nome? Aí ela já foi se desfazendo aqui da caneta e fazendo alongamento. Ou seja, era profissional. Eu disse, você parece que gosta de copiar, né? Eu disse, Ave Maria, professor, se eu não copiar, eu não aprendo nada. Eu disse, mas me diga uma coisa, assim, você está conseguindo acompanhar? Eu disse, professor, você é uma metralhadora. Eu disse, é mesmo, nem tinha percebido e tal. Aí até que eu cheguei para ela, mas vamos fazer o seguinte, eu vou repetir. Você quer que eu repita? Sou, professor, gostaria muito. Você quer que eu repita a partir de quando? Disse, do boa noite. Minha nossa! Ela queria repetir. Ou seja, a pobre coitada não tá entendendo nada, só copiando. Tinha uma outra aluna que ela é filha de um professor, e o professor pensando que tá ficando doido. Porque eu ia para a sala dos professores na Unifor e conversava com ele e tudo. Quando chegava em casa, ele ficava escutando minha voz. Era filha dele. Gravava. Hoje em dia bem menos, né? Mas naquela época gravava muito, né? Na faculdade eu via muito. O pessoal perguntava, pode gravar e tal. Então ela gravava a aula. Então no caso dela, eu acho que era mais ou menos o seu, né? Ela preferia não anotar nada, prestando atenção. E em casa ela... Né? É porque também na faculdade tem muito professor que cobra exatamente o que fala na aula, né? Tem também. Então na faculdade em si eu percebo isso mais em faculdade do que... Não sei se porque também hoje concurso público todas as aulas são gravadas, a gente não existe mais o presencial sem o online, né? As duas coisas vão juntas. Mas... E na faculdade não tem muito isso. Mas realmente eu percebo quando tá fazendo a aula direito. Presencial ela é demais, né? A aula presencial é muito boa. Agora, a gente também tem que ser realista. Primeiro, a aula presencial, você perde muito tempo, em termos líquidos, né? Então, você não se compara 3 horas de aula online com 3 horas de aula presencial. 3 horas de aula presencial não chega a 2 horas. Primeiro que eu boto na velocidade do CREO. Não, eu boto lá acelerador. Mas eu estou dizendo para o próprio professor, que o professor não vai ficar brincando, o professor A pessoa faz uma pergunta, porque assim, faz parte da didática também, você em vez de quando quebrar, porque senão a pessoa não aguenta 3 horas ali. Com certeza. Então, quebrar não é, você pode até ter na manga uma piada, uma história outra, mas você tem que ser espirituoso, né? Então a pessoa diz uma coisa, você diz outra, vai brincando para tornar aquele clima agradável para poder você... Mais leve, né? E o online não, né? Então se você gravar 3 horas de online, você sai acabado. O que tem minimizado isso é porque os cursinhos online agora, eles estão gravando via YouTube. Como assim? A gente grava, mas só que grava ao vivo o pessoal participando. Embora a gente não interage, interage nos intervalos, né?
Mas só o fato de você saber que as pessoas estão assistindo ali ao vivo e que você vai depois ver o chat, aquilo, de certo modo, minimiza a Parece que você tá falando com alguém realmente e não só Parece, uma gravação, né? E assim, em sala de aula você não tem entre uma matéria e outra, a pessoa dizendo, ô professor, o senhor dá uma aula tão boa, tão didática, top, né? E lá no chat o pessoal coloca, né? Aula top, aula... Aí você vê aquilo vai animando enchendo mais o peito, ainda. né? É. Pois, Leandro, a gente podia passar a noite aqui inteira conversando. É realmente uma honra e um prazer enorme estar com você aqui. E é uma pessoa divertida, uma pessoa leve, um professor maravilhoso. Então, só tenho alegria por estar aqui hoje com você. E agradeço demais sua presença. A casa é sua, você sabe. E espero que a gente tenha muitos projetos juntos aí pela frente. Tá bom, eu quero agradecer, deixar um abraço especial aqui pro Valmir, que está aqui nos auxiliando. O Valmir, desde cedo aqui, que ele está carregando pedra aqui pra gente, né? Então, agradeço muito aqui ao Valmir. Dizer que é um prazer muito grande, Camilinha, e nós estamos juntos em projetos, né? Então nós temos esse projeto das questões, eu estou tendo feedback muito bom dos alunos, né? Das questões que eu digo, turma presencial que você está gravando. A gente vai lançar as 1000 questões em breve, mais 500 questões da IN 128. E tudo isso voltado justamente para municiar o candidato para que ele possa obter a aprovação, né? Que é tão bom mais na frente, né? Chegar a Camilinha, né? E saber notícia da Camilinha só passando em concurso é uma beleza, tá bom? E foi uma satisfação muito grande participar desse momento aqui com você. Obrigada. Obrigada a você que está em casa. Fica de olho que em breve a gente tem outro episódio do Pode Aprovação. Um cheiro da Camilinha. Tchau!